Há 20 anos, uma conhecida me pediu para ajudá-la a fazer um aborto. Nós éramos estudantes em um país onde o procedimento era legal, Austrália, e enquanto ela me contava que o relacionamento tinha desandado, que tinha virado violência, ficou claro que um filho naquele cenário não era uma opção. Eu acompanhei no hospital, voltei com ela para casa, cozinhei uma sopa quando, estava ali sem força, e mesmo sem ter passado por um aborto, eu entendi de um jeito definitivo que nenhuma mulher pode ser criminalizada por decidir sobre o seu próprio corpo. Quando a lei existe, ela acolhe. Quando falta, empurra para a clandestinidade e terceiriza a culpa e escolhe quem vive e quem morre. Aquela experiência me arrancou do conforto de quem observa de longe, me colocou no lugar incômodo e necessário de quem se compromete. Eu me achava livre, mas a liberdade não é uma biografia individual, é uma estrutura que precisa ser vivida por todas as mulheres. E mesmo anos depois, quando essa nova onda do feminismo voltou, eu não achava que o feminismo fosse um assunto meu. Eu cresci numa casa com tarefas divididas. Pai que lavava a louça, mãe que cuidava das contas, das decisões da semana. A escola me disse sempre que eu podia fazer qualquer coisa que eu quisesse. Meu primeiro emprego confirmou essa independência com a qual eu fui criada. Mas esse roteiro que para mim soava tão natural, está longe de ser uma regra no Brasil. Eu entendi que a criação igualitária é um privilégio, que as conquistas que eu celebrei só aconteceram porque muitas outras mulheres abriram um caminho antes de mim. Muitas pagando caro, várias sem ter crédito nessa história oficial. Agradecer pela vida que eu pude ter em silêncio não basta. É preciso proteger esses avanços para que outras mulheres possam viver mudanças parecidas. Foi quando eu saí da plateia e entrei no jogo. Houve também um período em que eu não me reconhecia no movimento feminista. O debate parecia girar em torno de rótulos, disputas internas, palavras de ordem que falavam muito pouco com a vida real. Eu resolvi olhar de novo e encontrei um campo plural, com linhas, métodos, ritmos, ênfases distintas que convergem sempre que a pauta é reduzir desigualdades que esmagam as pessoas, sobretudo as mulheres com menos renda, as negras, as periféricas, as que não têm rede de proteção. Quando eu mudei o foco para elas, tudo ganhou sentido e a bandeira deixou de ser só uma etiqueta para virar estudo, compreensão, engajamento, sororidade. Eu pensei em tudo isso de novo ao assistir o programa Diálogos, comandado pela jornalista, minha amiga Júlia Duelib, que reuniu no mesmo espaço de conversa a ex-deputada Manuela Dávila, uma política de esquerda, e a influenciadora Cíntia Chagas, que se descreve como uma mulher conservadora. Num país treinado para sempre aplaudir o embate, foi um respiro ver um confronto sem desumanização. E o programa registrou um bastidor importante da história do feminismo brasileiro. Desacordos sinceros, convivendo com prioridades que podem ser compartilhadas. Duas leituras muito diferentes de mundo, encontrando um chão comum. Ver duas mulheres de campos ideológicos distantes, trocando argumentos, sem tentar anular a outra, devolve ao debate público uma peça que andava muito sumida. A possibilidade de pactos. Simone de Beauvoir escreveu: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Todo mundo conhece essa frase. Mas não é uma frase para postar nas redes sociais, isso é um diagnóstico. A sociedade fabrica expectativas sobre o que uma mulher pode, deve, o que não pode fazer. Essas regras não estão só no Código Penal, estão no trabalho pago, no trabalho de cuidado, na linguagem, na publicidade, estão na escola, na religião, na família, na televisão e hoje também no algoritmo. Estender a Simone de Beauvoir para além da identidade ajuda a entender o feminismo como um processo também. Ninguém chega ao feminismo com um repertório pronto. Ele se constrói quando a gente percebe como o machismo
organiza os horários, os salários, as prioridades e, não raro, as decisões de quem julga e governa. Esse aprendizado aparece em todas as miudezas do cotidiano e não apenas nos grandes gestos. Sabe aquela reunião que a sua ideia reaparece numa voz masculina, né, com um crachá de originalidade? É o salário menor no mesmo cargo e o currículo punido por gravidez. É a maternidade cobrada como uma obrigação e a paternidade celebrada como favor. É a vaga negada porque vai faltar quando o filho ficar doente, a escola que liga só para a mãe, a rua sem luz, o ônibus onde aquela mão boba, a gente sabe que não é mão boba. É a tripla jornada de trabalho, falta de creche, o médico que decide sem pedir o seu consentimento. Essa lista só começa a ficar muito nítida porque o movimento feminista vira uma grande lente de aumento sobre esses problemas e como eles nos impactam. A Manuela contou que no início da carreira ela não se dizia feminista por medo de ser empurrada para o canto dos assuntos menores, né, os assuntos de mulher, enquanto orçamento, obras, emprego dominavam o palco. Em algum momento veio o clique. Nas palavras dela, foi a urgência de se tornar uma mulher que enxerga o mundo pelo fato de ser mulher. Eu reconheço esse estalo porque lá pelos anos 2010 eu me acomodava no conforto de quem teve uma criação igualitária, um emprego decente e era cômodo acreditar que bastava focar na minha vida. Eu precisei admitir que a harmonia doméstica na qual eu fui criada não derruba a desigualdade estrutural, que as minhas vitórias existem porque outras mulheres abriram essa estrada, que olhar só para a minha biografia não é suficiente. A partir dali o feminismo para mim virou uma questão política. A Cíntia Chagas chegou por outro caminho. A compreensão dela apareceu quando ela precisou da rede de garantias que a mobilização feminina a ajudou a construir. Vamos lá, seguir as regras de etiqueta no dia a dia, como ela sugere, é uma coisa opcional. Os direitos garantidos não são opcionais, nós temos os direitos. Agora, sem essa pressão continuada, não teria Lei Maria da Penha, tipificação do feminicídio, medidas protetivas com equipes preparadas, protocolos no SUS, delegacias especializadas, uma formação constante. E ainda não é suficiente, gente. A gente está no começo, porque o selo do feminismo importa menos do que a salvaguarda. Ao mesmo tempo, algum grau de organização coletiva melhora essa cobrança, porque ter dados, metas, prazo responsável faz diferença quando a pauta precisa sair do discurso e entrar na prática. É mais eficaz pressionar quando existe uma coordenação e um objetivo claro. Eu conheço outras mulheres que vivem sob referências feministas e não se declaram do movimento. Algumas cansaram dessas brigas internas, dessas vaidades, outras não se reconhecem nos rituais identitários, outras ainda não encontraram uma porta de entrada. Eu entendo, respeito e por isso mesmo me incomoda a patrulha de quem se julga dono da pauta e fica aí achando que pode ficar distribuindo carteirinha de quem merece e quem não merece a carteirinha de feminista. A luta que presta não expulsa as pessoas, pelo contrário, convida, aceita diferenças. Eu volto ao programa da Júlia porque ele oferece uma pista para esse caminho. Menos discurso e mais conversa com foco em resultados. Não é sobre a Manuela ou sobre a Cíntia, assim como não é sobre mim ou sobre você. E eu vou voltar a Simone de Beauvoir. Assim como não se nasce mulher e torna-se mulher, não se nasce feminista, torna-se feminista. Né? Tornar-se é um verbo de movimento, é um processo que começa na atenção genuína, passa pelo reconhecimento de todas essas assimetrias e dos problemas em comum e termina na política pública que muda o cotidiano de todas as mulheres. Há muitas entradas para essa mesma luta. O desafio agora é transformar a conversa em ação concreta. É assim que o torna-se deixa de ser só uma citação para alcançar a vida de todas nós. A história daquela conhecida que eu acompanhei
num momento tão difícil quanto deve ser a decisão de um aborto, fechou um ciclo e me ensinou o significado de sororidade. Deixar de julgar e oferecer a mão. Ficar ao lado quando a decisão é pesada. Respeitar a autonomia da outra mulher. Muitos anos depois, ela me achou nas redes sociais, agradeceu. Tá casada, tem 2 filhos adolescentes, é feliz. E eu agradeci de volta porque naquele dia, sem grandes discursos, uma sementinha foi plantada, cresceu devagar e virou um compromisso que eu assumi. Tem quem prefira disputar a autoridade sobre esse tema. Eu fui de novo atacada na semana passada por ativistas que querem monopolizar o assunto, continuam falando para suas próprias paredes. Eu fui acusada de estar tentando transformar a Cíntia Chagas num ícone do feminismo, aquelas acusações de só feminista liberal. Aconteceu tudo isso. Honestamente, eu deixo para essas minorias barulhentas as pautas performáticas que acabam desaguando em frustração e raiva, porque reforçam estereótipos e enfraquecem a causa. Enquanto o que me interessa é o que muda a vida de quem tem menos proteção e tem mais risco. Gente que trabalha muito ganha pouco, que cuida de todo mundo e quase nunca é cuidada, que pega 2 ônibus para chegar ao emprego, e não pode ficar esperando por consensos eternos que nunca chegam. Ali está o centro da agenda. E qualquer conversa que ignore isso, é só ruído. É urgente um reforço que envolva mulheres e homens, inclusive os que acham que não dependem dessa luta, como eu já achei. Eu também já pensei desse jeito. Se você acredita em igualdade, você é parte dessa conversa. E a sua turma aparece no caminho. Não precisa concordar com tudo para somar, porque o desacordo civilizado também melhora essa conversa. O teste é simples, cabe em qualquer reunião de planejamento. Diante de uma proposta, pergunte se ela está chegando a tempo, se tem dinheiro, se tem responsável, se protege quem mais precisa. Se a resposta for sim, vai embora. Se for não, tenta ajustar e tentar de novo. Persistência também é política pública. Ao me tornar feminista, eu assumi que as questões que não doem em mim ainda são minhas. E isso muda o jeito como eu olho a cidade, o trabalho, as relações pessoais. Se tem mulher que tem medo de voltar para casa sozinha, isso é um problema de todos. Se a colega recebe menos pelo mesmo cargo, o meu trabalho também encolhe. Se uma mulher precisa da nossa rede para existir com dignidade, a minha responsabilidade está ali também. Sororidade, no fim das contas, é a gente se ocupar do que parece alheio para que ninguém ande sozinha. Quando a vida melhora para as outras mulheres, melhora para mim também. A angústia diminui, a sensação de injustiça acaba perdendo força. E a justiça, que é só justiça quando vale para todas, deixa de ser uma promessa e vira prática. É por isso que, olha, eu sigo. Não porque, enfim, eu sou cheia de virtudes, mas por pragmatismo e afeto. Porque o mundo que eu quero para as outras é o mesmo em que eu respiro melhor. Não se nasce feminista, torna-se. Mas uma vez que a gente se torna, não tem como voltar atrás. Espera aí. Não posso te deixar ir embora sem avisar. Você tem só até esse domingo para garantir o meio premium por R$ 2,99 no primeiro mês. Isso mesmo, R$ 2,99 você garante acesso ao streaming com séries e documentários exclusivos do meio. Recebe 2 newsletters por semana que vão muito além do noticiário. Recebe a news diária antes de todo mundo. E ainda tem desconto nos nossos cursos todos. É a diferença entre ficar na superfície e realmente entender o que está rolando para construir a sua própria opinião, embasada em fontes com diferentes perspectivas sobre os assuntos mais importantes do Brasil e do mundo. O link está embaixo na descrição. Por menos de R$ 3 você investe em algo que vai mudar a forma como você consome informação e pensa o mundo. Última chance, não fica de fora. Clica, assina, experimenta.